Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O caso de Felipe Martins tem deixado o ministro Alexandre de Moraes com a pulga atrás da orelha. Talvez as decisões de colocar atrás das grades nunca foram tantas como a de Alexandre de Moraes para colocar Felipe Martins atrás das grades. Talvez nem Bolsonaro supere isso nesse exato momento. O que ficou e chamou a atenção de todos foi o absurdo. O absurdo de Alexandre de Moraes dizer que se Felipe Martins fosse filmado, fotografado, aparecesse em qualquer live, fosse mencionado nas redes sociais, ele seria preso. Olha isso, se ele estivesse a caminho, se ele estivesse num apartamento, no prédio, na rua, na padaria, qualquer lugar, ele fosse fotografado, filmado, mencionado por alguém, ele seria preso. E aí foi dada a ideia, então, dele colocar uma burca, que é aquele pano lá no Oriente Médio, onde eles usam para cobrir todo o seu rosto. Essa ideia foi dada para ele em uma verdadeira alusão do que o ministro Alexandre de Moraes tem tentado fazer. E aí, como se não bastasse, durante uma live do advogado de Felipe Martins, ele estava no fundo dessas imagens. E pasmem, Alexandre de Moraes multou ele em R$20 mil para que ele, vamos dizer assim, aprendesse a lição. Eu quero mostrar para vocês o despacho que foi feito de Alexandre de Moraes para tentar aí intimidar o então Felipe Martins diante de tudo isso que tem acontecido nesse exato momento. E esse é o despacho que Alexandre de Moraes colocou para intimidar Felipe Martins. O denunciado deverá cumprir exatamente o determinado em decisão anterior, limitando-se ao roteiro, aeroporto, hotel, sessão de julgamento, hotel, até o seu retorno, ou seja, do aeroporto para o hotel e até a sessão do julgamento. Ele não pode sair dessa linha. Se Alexandre de Moraes pudesse colocar uma tornozeleira eletrônica nele, ele colocaria. A autorização para acompanhar o julgamento corresponde à excepcional alteração da situação do denunciado, em respeito ao princípio de ampla defesa, mas não significa uma verdadeira licença para fazer turismo ou atividades políticas em Brasília. Ou seja, ele não quer que Felipe Martins participe de podcasts, dê entrevistas, tire fotos ou de alguma forma se vanglorie para cima do Supremo Tribunal Federal, com foto, imagens, menção e por aí vai. Todas as demais cautelares continuam em vigor, ressaltando-se que novamente que não deverão ser realizadas ou divulgadas imagens, olha isso, imagens do julgamento do seu deslocamento, mesmo que por terceiros, sob pena de multa e conversão imediata em prisão, nos termos do artigo 312 do Código do Processo Penal. Só que aí é que mora a grande sacada. O Felipe Martins foi pego numa menção onde o seu advogado estava fazendo uma live e ele apareceu no fundo das suas redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes já imputou a ele essa multa de R$20 mil por ter descumprido uma decisão do então ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, a manutenção das medidas cautelares, as quais o ex-assessor especial de Bolsonaro, Felipe Martins, está submetido, já está em ação. Reforçou na decisão que ele pode ser punido com multa ou prisão se for filmado por terceiros e julgado, nesse momento do seu deslocamento. Todas as demais cautelares continuam em vigor, ressaltando-se novamente que não deverão ser realizadas e divulgadas as imagens do julgamento do seu deslocamento. Segundo o ministro, Felipe também não pode se deslocar, olha, 1 milímetro que seja do seu roteiro. Procurada pela reportagem, a defesa de Felipe disse ainda que está avaliando
se ele irá ao julgamento depois da decisão. Felipe Martins chegou na capital federal na manhã de segunda-feira, exatamente para estar presente no julgamento da primeira turma do STF na terça e quarta-feira. Na ocasião, os ministros avaliam se recebem a denúncia da PGR, da Procuradoria-Geral da República, contra Felipe e mais 5 acusados de serem os responsáveis por gerenciar as operações do grupo formado por 34 pessoas que tentaram um golpe de Estado em 2022, lá no final do ano. Segundo o advogado constitucionalista, tudo isso pode vir à tona e tudo isso, né, pode ser uma armadilha criada para Felipe Martins para que ele caia e assim eles consigam puni-lo, condená-lo da forma que eles bem entendem. Porém, mantendo punição caso seja gravado. Também disse que o pedido da defesa é o mínimo e o óbvio, uma vez que já foi multado em R$20 mil depois que apareceu em um vídeo gravado do advogado. Moraes não está sendo muito cordial e não está concedendo a Felipe o direito de ir ao julgamento, mas criando-lhe uma armadura para tentar blindá-lo, para que ele não faça denúncia de forma alguma, e também uma armadilha para desestimulá-lo a exercer o seu benefício. Não há nada mais medieval no direito do que ameaçar prender alguém por atos de terceiros. Então, esse ato dele de ter que pagar R$20 mil, porque o advogado dele fez uma menção sobre ele, na qual ele simplesmente, ele não fala, ele não gesticula, ele nada, ele simplesmente só está no vídeo, ouvindo o que o seu advogado está proferindo. E claro, ficou o recado para que isso não aconteça mais, e se acontecer novamente, Moraes já disse, vai ser preso e não terá fiança. E aí, meus amigos, a pergunta que fica é que dias atrás, né, na semana passada, nós fizemos vídeo, foi propagado por todos os meios de comunicação, de que Alexandre de Moraes tinha dado liberdade, né, domiciliar a um narcotraficante, e também teve um outro bandido que recebeu essa proeza do ministro Alexandre de Moraes. Então nós vemos que o tratamento é completamente diferente no nosso país. O tratamento é completamente oposto para aqueles que realmente são bandidos e os que tiveram crime de opinião, de pensamento, de postagens, de comportamento, né? Esses são os verdadeiros bandidos da nossa nação. Já já eu volto com muito mais informação. Se inscrevam, deixem o seu like e ative o sininho das notificações.